vai se deparar com alguns problemas na sua vida, e você vai pensar que o Evangelho de Deus, que você vai pensar que, sabe, meus amigos estão curtindo festas e baladas, meus amigos estão curtindo isso e aquilo, o Evangelho de Cristo Jesus, ele inverteu tudo aquilo que o mundo achava como certo. E sabe, cara, eu quero te falar que os valores cristãos que estão sobre sua vida, sabe, cara, é certo. Sabe, Jesus ele vai te dar um galardão lá na frente. E esse tem que ser, sabe, o nosso alvo. Esse tem que ser, sabe, aquilo que nós temos que olhar lá para frente. E lá em Filipenses 3, versículo 7, Paulo fala assim, ó: mas para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo Jesus e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que venha mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, cara, em Filipenses aqui 3,7, o que me chama mais a atenção é o versículo 7. Sabe, ele fala que ele considera tudo, sabe, como esterco. Sabe, ele considera tudo como lixo. Sabe, tudo aquilo que a gente acha que é certo. Sabe, toda aquela prostituição que é pregada hoje em dia livremente aí. Sabe, ele considera isso tudo como esterco. Sabe o que vale a pena, cara, na tua vida? É Jesus. Sabe o que vale a pena? Você dobrar o seu joelho e vir para a casa do Senhor. É Cristo Jesus. Esse tem que ser, sabe, a motivação de todos os dias dentro do teu coração. E sabe, eu creio mesmo que Deus, sabe, nós temos jejuado, a liderança tem jejuado e tem orado por esses 3 dias. E eu creio que esses 3 dias, sabe, o nosso tema do nosso congresso é influência. E eu creio que Deus vai levantar jovens, Deus vai levantar adolescentes que vão influenciar em várias áreas da nossa sociedade. Nós temos visto que o Evangelho de Cristo, ele se calou em algumas áreas da sociedade. E um dia eu acordei com uma frase na minha mente, eu creio muito que foi o Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito falou para mim assim que Satanás, sabe, o mundo, ele só tem voz onde a igreja de Cristo se calou. E sabe, cara, Satanás, ele está começando a ter voz em alguns lugares. Sabe, na política, sabe, na nossa comunicação, sabe, na internet. Isso tudo é porque nós cristãos, nós evangélicos, nós nos calamos diante desses lugares. E eu creio que o Senhor vai levantar, sabe, professores que vão pregar o Evangelho na área da educação. Deus vai levantar políticos, sabe, políticos que vão ter a palavra do Senhor como rema. Sabe, Deus vai levantar atores, atrizes. Sabe, você gosta de fazer arte, você gosta de fazer música. Aqui na nossa igreja tem um beatmaker. Sabe, Deus vai levantar pessoas assim, cara. Você pode fazer enfermagem, você pode fazer medicina, você pode fazer o que você quiser, cara. Mas o que você deve levar é Cristo Jesus naqueles lugares. Eu creio que hoje, sabe, Deus vai levantar jovens, adolescentes, e que vão advogar, vão ser advogados, médicos, enfermeiros, e que vão levar o poder de Cristo. Eu quero que você curva a sua cabeça, nós vamos entrar em oração. Eu quero que você não fique, sabe, calado. Sabe, essa noite é uma noite de poder. Eu creio que o Espírito de Deus já está neste lugar. Mas se você ficar calado, você não vai sentir nada, você não vai receber nada na parte de Deus. A palavra do Senhor fala que o reino dos céus é tomado à força. E cara, se você ficar calado, sabe, Deus não vai derramar porção nenhuma sobre você. Então eu quero que você, sabe, tome a força mesmo. Hoje o Senhor tem porção, sabe, dobrada para a tua vida. Sabe, aquela faculdade que você sonha fazer? É hoje. É hoje que o Senhor vai colocar no teu coração. Sabe, aquele concurso que você quer passar? É hoje que o Senhor, sabe, vai colocar no teu coração o desejo de estudar mais ainda por Ele. Deus, nós entramos agora, Pai, na tua presença. Deus, nós oramos, Pai. Nós oramos, Deus, e entramos em concordância com o Senhor. Que o Senhor possa vir hoje
Eu oro, Pai, que os 3 dias que nós vamos viver aqui no congresso, Deus, que não fique só apenas nesse evento, Jesus. Não, Deus, levante uma geração que não quer viver de evento, Jesus. Não, Jesus, essa não é a geração que o Senhor deseja. A geração que o Senhor deseja, Pai, é aquela geração, Pai, que todos os dias, Deus, vai fechar a porta do quarto e vai te buscar. Essa sim, Pai, essa sim, Jesus, é a geração que o Senhor anseia, Deus. Sabe, Deus, nós clamamos pelo avivamento, Jesus, mas nós também cremos que o avivamento, Jesus, não vai vir da noite pro dia, não, Deus. Nós cremos, Deus, que existe uma busca, Deus. E nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, sabe, na tua disposição, Jesus. Nós queremos te buscar cada dia. Enche-nos, Deus, com fome. Enche-nos com poder, Jesus. Enche, Pai. Essa noite pode ser uma noite em que o Senhor possa marcar jovens, adolescentes, Deus. Marca-nos, Deus. Espírito Santo, Deus, marca-nos. Marca-nos nossos corações hoje, Pai. Enche, Deus. Enche, Pai, esse tempo com teu, sabe, com teu poder, com a tua presença, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Paz do seu igreja, amém? Eu estava vendo o Matheus falando aqui essas palavras e eu lembrei de muitas coisas da minha vida. E essa caminhada cristã por muitos caminhos, por muitos tempos, eu vivi muitas coisas. E hoje eu vejo com a maturidade cristã que eu tenho hoje, como Deus é. Ao passar dos anos, eu sou um jovem hoje de 40 anos e eu vejo que desde quando eu aceitei a Jesus, quantas coisas mudaram. Eu sou cristão já tem 30 anos e eu vi quanto as coisas mudaram, não só no meio evangélico como no mundo. Eu não vou falar que antes era mais fácil ser cristão, antes era mais fácil, mas hoje nós vemos que as coisas estão tão liberadas, tão banais. As coisas de Deus se tornaram coisas banais, infelizmente. Não é porque nós fazemos com que isso seja banal, mas as coisas acabam se tornando isso. E em meio a essa caminhada de 30 anos no Evangelho, eu vi a igreja do Senhor mudando. Eu vi que muitos jovens que eu conheci antigamente não estão mais na igreja, estão no mundo. Pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que morreram sem Deus. Hoje você tem o privilégio de estar aqui, você está na flor da sua idade, e hoje é sexta-feira, e o pessoal fala sextou, né? E você podia estar em outro lugar neste momento, você podia estar fazendo outras coisas, podia estar perdendo a sua vida, perdendo a sua salvação, mas você está aqui. Eu fiz essa escolha há 30 anos atrás na minha vida e não me arrependo nem um minuto. Faria tudo de novo, infinitas vezes mais. Porque viver com Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. E eu falo para vocês que muitas coisas aconteceram na minha vida e eu tenho muitos testemunhos para contar. De muitas coisas que Deus fez por mim, por me manter firme na rocha, pelo dom que Ele me deu. Saber que a cada dia eu posso fazer o melhor para Ele. Cada dia eu posso levar a palavra dEle através da música, mas não só através da música, mas através da palavra também. E que você possa ser um jovem, possa ser um adolescente, possa ser um jovem com essa sede de Deus,
Mas não somente uma sede para você, mas uma sede para alcançar vidas. Porque você pode ter certeza que Deus, Ele conta com a sua ajuda para ganhar vidas para Ele. Então não esconda somente isso para você, mas deixe que isso saia como um rema na sua vida e que possa impactar outras pessoas. E que você possa cada dia falar: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Independente de qualquer coisa, se está bom hoje, meu alvo é Cristo. Se está ruim hoje, meu alvo é Cristo. Se eu tenho dinheiro, meu alvo é Cristo. Se eu estou desempregado, meu alvo é Cristo. Se eu tenho uma doença, meu alvo é Cristo. Se eu estou com saúde, meu alvo é Cristo. E só mais um pouquinho, só para vocês entenderem isso que eu tenho tentado viver em minha vida. No ano de 2008, eu descobri que eu tinha um tumor na minha cabeça, mais ou menos do tamanho de um limão, assim, mais ou menos desse tamanho. E eu, jovem, igual vocês, eu era na época, na flor da idade, pensei: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer? O que vai acontecer? E só para vocês verem a dimensão disso, esse tumor, ele, quando dava, como se dizer, as hemorragias, dava uma dor de cabeça muito forte. E eu não conseguia ficar praticamente de pé. E muitas vezes quando eu subia para cantar, poucos aqui sabem desse problema que eu tive. E às vezes quando eu subia para cantar e começava a cantar, vinha uma pressão na minha cabeça. E eu somente fechava os olhos e falava: Senhor, eu não vou parar, eu vou continuar, porque é o Senhor que me deu isso, o Senhor me deu essa vida. E que todas as vezes que eu subi aqui em cima, eu via a igreja como Jesus, naquele momento que ele subiu ao monte e viu Jerusalém e falava assim: quantas vezes eu quis me ajudar, como a galinha junto aos seus pintinhos. Eu nem sempre lembrava desse texto, e isso me dava forças para continuar. Hoje eu estou praticamente curado. O tumor que eu tinha na cabeça do tamanho do limão, ele praticamente não existe mais. Para a glória e honra do nome do Senhor, eu não desisti, eu não parei, porque meu alvo é Cristo. Se está bom, meu alvo é Cristo. Se está ruim, meu alvo é Cristo. E eu continuei porque meu alvo é Cristo. Então você permaneça firme no Senhor, porque Ele é o melhor para a tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Amém. Pode acender a luz aí. Fala assim pro teu irmão do lado. Ainda tem mais. Mais forte, está muito fraco. Ainda tem mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, agora a gente chegou na parte muito importante. Queria chamar aqui o Marcos, um adolescente que tem estado com a gente aí há pouco tempo, mas um homem de Deus. Quero que você receba ele. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Tá bom. Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Provérbios 11. 11 e 24. Todos acharam? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Misericórdia dele. Posso ler? Na minha Bíblia diz: ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Em outras traduções, está escrito: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O foco dessa palavra é para quem está passando dificuldade. Porque ano passado eu também passei uma dificuldade muito grande, e não só material. E eu queria falar que não importa o que for, não importa o que seja, Deus tem sempre o melhor para a gente. Não importa se a gente está com foco agora, com foco em um mês, um ano daqui para frente, Deus está com foco para a nossa vida lá na frente. E como diz a música, né? Deus tem o melhor para mim. Então se você está passando dificuldade, ai Deus, como é que eu vou pagar meu carro? Deus já está pensando num carro novo lá na frente para te dar. E eu queria agradecer a oportunidade de chamar o Gustavo. Não sei. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Queria chamar o Gustavo e o Lucas para encher quando eu disse minha oferta, tá bom? Gustavo, Lucas. Amém. Grupo de louvor, dá para cantar um ou não? Tá? Grupo de louvor, suba aqui para a gente cantar mais um enquanto está recolhendo o dízimo e a oferta. Amém? Só a rapaziada que não vai participar do teatro, né?
Noah, grupo de teatro da nossa igreja, uma rapaziada muito legal. Prometeram aí que todo culto aí do nosso congresso vai ter teatro, uma missão quase impossível, mas que eles pegarem e vão conseguir, amém? Então, o grupo de teatro da igreja Betel Sede está com toda a oportunidade. Júnior, apaga a luz aí, por favor, da igreja. De novo, né, Sofia? Você não estava tomando as decisões? Não, você está tomando todas as decisões por mim. Mas eu te
abre um pouco. Olá, Sofia! Oi! Quanto tempo? Eu precisando de uma ajuda muito importante. É que está ajudando, chorando, Aleluia, finalmente. pessoas carentes, vários, eu queria saber se você pode me ajudar. Pode, ela vai te ligar. Não vai dar. Olha, a gente pode marcar um dia, eu posso ir na sua casa. Eles precisam de todo o nosso amor, de todo o nosso carinho. Concordo plenamente. Mas sabe o que é? É que minha vida tá tão corrida, todos os dias eu tô chegando bem tarde em casa. Então, assim, não vai dar pra você passar lá em casa. Mas na próxima eu ajudo você. Leva o meu amor e carinho pra eles, tá bom? Qualquer coisa que você quiser marcar, Deus te liga. Tchau! Tchau! Ô pai, dá paciência. Aí o que foi agora, Jesus? Sofia, onde é que você está sentada? Ai, Jesus, eu já até sei o que você vai dizer. O que eu vou dizer, Sofia? Sofia, você fez de novo. Mas Sofia, você fez de novo. Jesus, você não entendeu ainda que existem muitas coisas que eu gosto de fazer. Mas Sofia, essas muitas coisas que você gosta de fazer estão atrapalhando o seu relacionamento comigo. Mas Jesus, você está decidindo a minha vida toda. Mas eu só quero te abençoar. Mas eu não consigo me libertar. Sofia, não vai dar certo. Ah, não, Jesus. Duas pessoas não podem ficar sentadas juntas. Sou eu ou você. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. Você tem certeza? Tá bom, pega. Não, Sofia, eu não vou pegar. Você tem que me entregar de coração. Isso tem que ser escolha sua. Coração. Não, Sofia, faça a escolha. eu não posso. Você já fez. Glória a Deus, aleluias. Amém. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Meu irmão, quero que você fique de pé agora. Vou chamar um pregador essa noite, um pregador internacional. Glória a Deus. Queria convidar aqui agora o preletor essa noite, Fernando Camargo. Glória a Deus. Aleluia. Mais conhecido como Fernandinho. Queria chamar o Jonathan aqui para fazer a oração com o pregador essa noite. Amém? Vamos orar, igreja? Estende as mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, te apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, deste preletor desta noite. Que o Senhor possa agora operar, Senhor, maravilhas, que possamos escutar a palavra que precisamos ouvir e não o que queremos. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida do Fernando sobre as tuas mãos. Que seja, Senhor, a tua boca, Senhor, neste momento, através da vida dele. Que a tua autoridade, que a tua presença, que a tua palavra esteja com ele agora, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo roubador da palavra, tudo que vem atrapalhar a palavra neste momento, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom isso, né? Isso que o teatro vem falando. Sente aí, meu irmão. Vamos se assentar aí. Que a graça do nosso Senhor esteja comigo, esteja com vocês. Vocês estão bem? Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Ô Barão, faz um barulho aqui. Porque a galera de São Paulo E aí, meu irmão, quando o irmão Júnior falou comigo, quando ele anunciou, e aí ele disse: Fernando, tu é o pregador. Eu falei assim: Jesus. Bom, né?
Graças a Deus. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei igual o Chavinho, sabe? Porque eu entendi bastante que, poxa, eu sou meio cantor, né? Canto mal ainda. Pregador. E aí eu fui buscar algumas coisas. E aí eu escrevi, e aí eu escrevi, e aí eu escrevi, e aí eu escrevi. Aí, por último, chegou a voz do profeta ali. Chegou a voz do Senhor e falou assim: não, você não conta o que você já passou. Você não fala para esse povo aí algumas coisas lá que você viveu. A gente está falando de influência, a gente está falando de influenciar e ser influenciado. E aí esse negócio me arrochou, porque eu tinha escrito meio caderno para falar para vocês aqui. E aí, no final das contas, eu estou com um quarto de uma folha para lembrar de algumas coisas e falar para vocês. Muito engraçado essa coisa que a Sofia estava vivendo aqui com Jesus, porque, graças a Deus, essa foi a confirmação de uma coisa que eu vinha pedindo na data de hoje. E aí o irmão Júnior ali atrás falando comigo, a gente teve um instante de oração ali. E eu tive um momento que eu realmente, quando tudo estava acontecendo aqui no teatro, eu percebi bastante daquilo que o Senhor queria falar comigo essa noite. E eu falei: Senhor, mas isso o Senhor está falando comigo, será que tem mais alguém ali para ouvir? E Ele me disse numa voz assim tão aveludada: com certeza. Por que com certeza, meu irmão? Porque eu vou te falar de algumas fake news do diabo para a minha vida. Vou falar de umas fake news do diabo para a sua vida. A primeira delas é que aconteceu desde lá no Éden. Aquela de que sempre a gente está ouvindo pregações, a gente sempre está ouvindo ministrações em que a gente se sente no lugar daquela mulher do fluxo de sangue, a gente se sente no lugar daquele cego que estava ali, a gente se sente no lugar daquele cara que estava gritando lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas de repente a gente não entende por que a gente está naquela situação. Eu não estava entendendo por que eu estava naquela situação numa determinada fase. E o Senhor me revelou que não era mais interessante para mim ser a mulher do fluxo de sangue que é curada. Sim, que recebia a ministração e era curada, mas constantemente estava voltando aqui e a ministração era a mesma, a ministração era outra, a palavra vinha, o pregador era diferente, mas estava eu lá clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por que de repente eu não conseguia me enxergar no papel de Jesus? Olha só, quantos aqui essa noite, no meio, quando eu coloco essas duas situações para você, a mulher que atravessou uma multidão para correr e alcançar e tocar nas vestes de Jesus, com uma fé grande, num sofrimento de anos. Quantos aqui se identificam com essa mulher e quantos aqui se identificam com a capacidade que Jesus tem naquele momento de ministrar a cura para aquelas pessoas? E isso me pegou e me travou assim, e me fez esquecer tudo que eu tinha escrito aqui. Esquecer não, me fez deixar de lado tudo que eu tinha escrito, porque eu realmente entendi que aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para essa noite, meu irmão, é te fazer entender mais uma vez, através de mais uma pessoa que sou eu, aquilo que é o poder de uma influência, aquilo que é o poder de ser influenciado, mas também o poder absurdo que é influenciar, que é ministrar, que é transformar, que é enviar essa palavra, que é colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, que é pisar sobre as serpentes e ela não ter efeito sobre a sua vida, que é uma série de coisas, meu irmão, que é a sua capacidade, que é a capacidade da Sofia quando coloca Jesus no centro das coisas, que é a sua capacidade essa noite aqui. Não entenda
como se todas as coisas, ai meu Deus, isso deu errado, tantas coisas deram errado, por que isso deu errado na minha vida? Por que esse passado na minha vida deu errado? Por que eu sou fruto de um relacionamento daquela forma? Por que eu vim fruto de um abuso? Por que eu fui maltratado na infância? Por que eu fui... Não, meu irmão, não entenda dessa forma. Hoje não. Hoje você não vai entender desse jeito. Hoje você vai entender que tudo isso aconteceu para que hoje você pudesse estar aqui e ouvir essa palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5. Um texto que tem lá em Jeremias 17. Jeremias 17:5, ele fala que é enganoso, né, meu irmão? Enganoso é o coração, mais do que a tudo. E aí o Senhor me apresentou e eu falei: Senhor, o que eu vou falar então? Vou falar o que para esse povo? Vou falar o que para essas crianças? Vou falar o que para esses meninos, para esses jovens? E aí eu gostaria de fazer umas perguntas aqui antes, só para a gente tirar uma média aqui. 25 anos, acima de 25 anos, quem tem? Eu, confesso. De 20 a 25 anos, quem tem? Até 20 anos, quem tem? O resto, né? Uma média boa. E aí vai ficar legal então o que a gente vai conversar aqui, porque eu vou conseguir. Vocês conseguiram achar aí? Efésios 5. O texto ele fala de um jeito muito... Vamos ler todos juntos, tá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, nem ainda comente, não dê nem nome para isso no meio de vocês, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque nem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém também vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andem então na luz, como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condene todas elas. Porque o que eles fazem em oculto, meu irmão, até falar é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo é manifesto. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Versículo de número 6 diz assim: não vos engane não se deixem enganar com palavras, porque destas coisas vem a ira de Deus. Uma determinada fase da minha vida, eu me mudei para o setor Penorte da Ceilândia. E de lá eu já tinha vivido, já estava experimentando alguns tipos de experiências maravilhosas, que eu gostaria de compartilhar. Por isso que eu perguntei a idade de vocês, porque algumas delas foram em determinada idade, algumas delas já foram em outras idades, mas todas elas, meu irmão, foram uma série de coisas que foram pavimentando um caminho que hoje me faz estar aqui falando com vocês com uma determinada experiência. E como diz uma certa frase que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio é melhor aprender com dos outros. Eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. Uma determinada época,
Meu pai foi chamado ao ministério, meu pai foi chamado ao pastorado e à dirigência de igreja. E lá no interior do Goiás, lá em Anápolis, a gente, já foi contado esse testemunho aqui algumas vezes, e eu gostaria de contar ele para vocês. Num banco, antigamente a gente utilizava aqueles bancos de madeira, creio que todos aqui já tiveram experiências com ele. E eu era pequeno, a minha altura era pouca, e eu gostava de ficar balançando. Eu lembro, incrível, eu não sei como, mas sim, eu lembro. Eu gostava de ficar balançando os pés, sentado nele. Numa dessas balançadinhas assim, os dois pés foram juntos, e a minha cara foi toda no chão. Eu fui direto projetado com a cabeça no chão, e toda a parte superior da minha boca bateu. E claro, hoje eu entendo tecnicamente para explicar, como dentista, mas todos os dentes dessa região anterior, 4 dentes, fugiram na hora. E pela idade, pelo aquele tempo, e pelos exatamente os dentes ali que estavam naquela época, já eram dentes permanentes, já eram dentes que não iriam nascer, já eram dentes que foram arrancados para nunca mais nascer. Vamos lá, o que a gente tira um pouquinho já de início? Que as dificuldades da vida, elas aparecem para gente boa, elas aparecem para gente ruim, elas aparecem para quem estava dedicado integralmente no ministério, estava integrado no teatro, estava integrado no louvor, vinha à igreja consecutivamente, todas as semanas estávamos ali, mas o pastor Fernando foi atingido por aquele momento. A minha vida, ainda sem muita consciência, foi atingida por aquele instante, e naquele momento a gente perdeu. Meu pai, eu perdi os dentes, perdi os 4 dentes superiores. E naquele instante meu pai trabalhava vendendo material odontológico, meu pai trabalhava vendendo instrumentais e conhecia muitas clínicas, muitos consultórios. E ele rodou todo o estado de Goiás, ele rodou Anápolis, ele rodou as redondezas, ele ofereceu instrumentos, materiais, porque naquela época dinheiro nós não tínhamos, em prol de tratamento, em troca de tratamento. E a conclusão mais simples que se chegou naquele momento era que, olha, ele é muito pequeno ainda, tem que esperar todos os outros que ainda não nasceram se desenvolverem. Quando dá uma determinada idade, lá por volta dos seus 18, 19 anos, fazer algum tipo de prótese definitiva. Enfim, o que eu queria te dizer aqui? Numa determinada fase, numa determinada época, foram anos ali com aquela experiência. Um dia minha mãe grita, minha mãe sai correndo de lá, e aquilo, como diz meu pai, tem um quadro na minha casa. Tem um quadro na minha casa que é uma foto antiga daquela época. É uma foto que foi ampliada e fizeram um quadro. Aqueles quadros de Goiás, sabe aqueles quadros de madeira que fica todo desenhadinho? E meu pai escondia, e toda vez eu pegava esse quadro quando eu era menor, e eu não entendia por que meu pai escondia, porque aquela foto e aquela imagem do filho dele pequeno, por conta de ter caído dentro da igreja, aquilo tudo oprimia muito ele, e ele escondia sempre aquele quadro. Eu colocava ele na parede, eu gostava da minha foto, eu não tinha foto nenhuma, eu não tirava foto, porque incrível que pareça, eu era feio. Deus, né? Com o tempo ele trabalha as coisas. E o que eu tenho para te dizer, meu irmão, mesmo com tudo aquilo, estávamos ali, continuamente, servindo ao Senhor e servindo ao Senhor. A perseverança, a fé e a direção correta, o sentido correto em prol do alvo que era Cristo. Num determinado dia, anos depois, a minha mãe sai lá correndo, dá um grito no meio do corredor, acha meu pai e fala: olha aqui. Não foi assim, apontou igual criancinha, sai apontando os dentinhos, sai furando ali a gengiva, não. Do nada, os 4 de uma vez. As dificuldades da vida, aquilo que era natural, aquilo que era inconcebível para uma pessoa. Sim, eu vivi um milagre. Um pouco tempo depois, Satanás, ele não é satisfeito com a minha vida. Ele não é satisfeito com a sua vida. E tudo que depender do inimigo, meu irmão, tudo que depender das trevas, tudo que depender da obra do cão, tudo que Satanás puder fazer contra você, jovem, ele vai fazer. Dentre algumas coisas, a perturbação começou a acontecer. Eu era já mais de idade, eu devia ter por volta ali dos seus 13, 14 anos, e um sonho recorrente começou a acontecer na minha vida.
Eu sonhava com o Mestre Splinter. Hoje existem outros desenhos, hoje existem outras séries, outros filmes, mas antigamente existia um desenho chamado Tartaruga Ninja, e o mestre deles era o Mestre Splinter. Era um rato, era um ratão que andava de duas pernas, era um rato velho, um senhor que tinha ensinamentos maravilhosos, que tinha falas muito legais, que dava lições de moral muito grandes nas tartarugas. E do nada, esse ratão começou a correr atrás de mim. Naquela época, naquela concepção de uma criança, como diz uma música, e no entender de uma criança, eu tinha um entender de uma criança. Eu entendia que era o Mestre Splinter correndo atrás de mim. Hoje eu consigo perceber que era uma perturbação das trevas para poder se levantar e impedir a ação de Deus na minha vida, seja lá de que forma fosse, meu irmão. Se ele não conseguiu através da adversidade de uma vida, através da necessidade de um milagre físico, ele iria perturbar agora a minha mente. E por meses e meses e meses eu sonhava, eu sentia a angústia de ter que sair daqui no dia de culto, porque nós tínhamos todo dia tinha programação na igreja. Eu sentia angustiado de ter que ir para casa, porque eu sabia que eu ia deitar, eu ia sonhar e aquele bicho ia vir atrás de mim. E aquela angústia dele correndo, antigamente aqui no Penorte tinha uns becos, tinha as ruas e tinham becos assim, e ele corria, eu tentava me esconder em alguns becos, tentava passar por alguns, era terrível, todo dia tinha uma rota, todo dia tinha um jeito, tem uma tentativa de fuga, e ele chegava perto de mim, chegava na minha frente, estendia umas garras esquisitas, e eu acordava completamente angustiado. E eu não conseguia voltar a dormir, porque voltar a dormir seria continuar exatamente naquele ponto. Podem existir, eu não sei se psiquicamente, psiquiatricamente existam sonhos assim, mas eu entendo perfeitamente hoje, com a concepção um pouco mais velha, que ali não era o Mestre Splinter, era a manifestação demoníaca de um espírito que estava doido para poder afligir a minha cabeça, doido para poder me causar perturbação, doido para poder impedir a ação que era do Espírito Santo na minha vida e o fluir livre do Espírito Santo através da minha vida. Não sei se eu falo com a minha vida simplesmente, ou não sei se eu falo com alguma vida aqui, mas se existe alguma perturbação na sua cabeça, se existe alguma fala, se existe alguma voz, se existe algum sentimento, se existe alguma coisa que tem tentado te influenciar para o mal, para influenciar, para dizer ou tentar te convencer de alguma forma que Jesus não vai dar conta, que Deus não pode mudar isso na sua vida, que você é assim, que você nasceu desse jeito, que isso que você sente é assim e você vai morrer sentindo dessa forma. Meu irmão, essa perturbação é enviada das trevas. E hoje, graças a Deus, você está aqui. Você está aqui porque hoje você tem a oportunidade de ouvir isso e dizer, você tem a oportunidade de me ouvir e dizer que o Senhor Jesus Cristo cura. Ele faz milagres, ele faz órgãos se regenerarem. Dizer assim com tanta frequência é até ruim em algumas vezes. Eu contava, até que aquilo começou a virar uma murmuração na boca de algumas pessoas, e eu passei até a ficar com vergonha. Em alguma determinada época eu fiquei até duvidando, mas isso aconteceu mesmo? Porque essa é a função da perturbação do inimigo na sua vida. Dizer que aquilo que foi milagre, não foi milagre. Dizer que aquilo que aconteceu, hoje em dia existe uma coisa que é bom, mas não é bem assim. Passou isso, meu irmão, um dia meu pai teve uma pregação aqui, o pastor Fernando pregou, e ele dizia que a forma de repreender o inimigo da sua mente, ao redor de você, que está preparando alguma cilada para você, era clamar pelo sangue de Jesus, de que o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, eu não sei que idade eu tinha, eu era um menino muito pequeno, e eu sei que de novo eu sonhei com esse bicho, de novo eu sonhei com essas trevas, e eu não tinha força mais para nada, eu só rolei a cama, e eu lembro claramente de que ali, no pé daquela cama, eu só falei, Jesus, na fala de uma criança, Senhor, o pastor Fernando pregou, e o pastor Fernando falou que o diabo vai embora no sangue de Jesus. Então, Deus, eu falei de jeito, então Deus, o sangue de Jesus tem poder. Falei para ele, o sangue de Jesus tem poder. Falei 3 vezes, o sangue de Jesus tem poder. E pela honra e glória do nome do Senhor, mais uma vez um milagre aconteceu na minha vida. E eu consegui virar para a cama e eu só lembrei disso, muito tempo depois. Eu esqueci que eu dormia e eu tinha paz.
porque todas as noites eram aquele inferno. Na minha vida aconteceu como um sonho. Não sei se na sua acontece de uma outra forma. Não sei se na sua acontece com algum sentimento, alguma contradição dentro de você mesmo, algum tipo de conflito que é o diabo que tenta colocar para impedir aquilo que é a visão do Senhor para a sua vida. A visão que o diabo tinha para mim era que a loucura atingisse níveis maiores, né? Mas o Senhor tinha uma história um pouco diferente. O Senhor tinha uma história completamente outra para a minha vida. E aí, por mais que eu tivesse preparado todo um estudo, toda uma escatologia adolescente, uma escatologia jovem, uma quantidade de textos aqui maravilhosos, o Senhor me hoje trouxe aqui para dizer para você, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus que muda. É Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que te dá paz. A gente fala essas palavras de uma forma tão às vezes que a gente não percebe. Paz transforma, sara, cura, liberta. Meu irmão, é isso mesmo. Ele vai te fazer dormir de noite em paz. Ele vai te fazer andar na rua tranquilo, sabendo que a visão que o Senhor tem a seu respeito é a verdadeira. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Quantos aqui já... eu não vou dizer paixão não. Quantos aqui já gostaram de alguém de um jeito não como amigo? Vocês já fizeram isso? Essa é a pessoa que está do seu lado? Essa é a pessoa que está aí com você? Não, né? Às vezes eu me apaixonava pelas professoras da escola. Sério. E para dizer assim, aos padrões das belezas, hoje, atualmente, 2021, ao padrão de beleza, meu irmão, não tinha nada a ver. Parecia mais com as minhas avós do que realmente com pessoas da minha idade. Mas eu me apaixonava, eu gostava, eu queria aquela aula porque eu tinha... Depois de um tempo, passou. Depois de um tempo, deixou de acontecer. Sabe por quê? O Senhor me ensinou pensando exatamente nessa coisa dos sonhos de perseguição. Aquilo que eu sinto, aquilo que é meu desejo. Se eu desejo, ai Fernando, você é homem, mas você deseja outro homem. Como assim? Fernando, Mariazinha, você é mulher, você deseja outra mulher. Que história é essa? Meu irmão, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu desejo é relativo. Tudo isso muda. E a única coisa absoluta na minha vida e na sua é a forma com que Deus te enxerga. É a forma com que Ele te vê. E a forma com que Ele te vê aqui hoje é uma forma tão massa, é uma forma tão absurda que Ele não quer nem perturbação na tua cabeça. Ele quer te explicar isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que vai te trazer paz. Olha só, tudo isso que eu estou vindo falar aqui com você é confronto. Tudo isso que eu estou vindo falar com você aqui são coisas que eu estou vivendo, mas eu não sei por que eu estou vivendo. Sabe por quê, meu irmão? O diabo, para transformar e transtornar a sua vida, primeiramente ele não muda o comportamento. Primeiramente, ele não causa uma crise nos seus comportamentos. Não! A primeira coisa que Satanás quer, precisa, depende de mudar na sua vida, que é filho, que é servo do Deus Altíssimo, é uma crise não comportamental, mas uma crise de identidade. A partir do momento que eu não entendo quem eu sou, o que eu sou, se eu sou são, se a minha cabeça é sadia, o que eu sou, a partir do momento que tudo isso fica duvidoso na minha vida, os meus comportamentos a partir daí vão se refletir em tudo isso que eu deixei de acreditar na minha identidade em Cristo para acreditar na identidade que me ofereceram. A primeira fake news, como eu estava falando, a primeira fake news que aconteceu foi lá no Éden. Hoje a gente vive essa fala, hoje a gente vive essa palavra, hoje a gente não entende o que é. Tem gente sendo presa por algumas coisas, sei lá, enfim, não é o assunto aqui. Mas a primeira fake news que aconteceu foi lá no Éden, quando Satanás conseguiu convencer o homem de que no meio de um planeta, no meio de uma terra de fome, ao invés de que ele fosse o fruto,
ele fosse o comedor. Ao invés de eu ser fruto a oferecer, eu sou fome para comer. Como é que eu me explico melhor aqui para vocês? A primeira coisa que Satanás conseguiu te convencer o homem, é que na característica principal da identidade dele, ele, numa terra seca como existe hoje, numa terra em que pessoas estão sofrendo, você não é mais a mão estendida, você é simplesmente cada dia mais a mulher do fluxo de sangue, o outro cego que está à beira do caminho. Você, meu irmão, é Jesus manifesto nessa terra. Pode ter sido uma série de coisas que aconteceu fisicamente. Quando eu falo assim, é difícil realmente. Eu vejo alguns semblantes e alguns olharzinhos assim, e falo assim: oxi, os dentes. Meu irmão, é natural. Papai do céu que deu 3 vezes. E não é igual a mulher do Júlio, não, né? 2 empregos, não. Aqui foram 3 vezes. Eu sou o futuro da humanidade. O futuro da humanidade está se estudando alguma carga genética que possa fazer algum tipo de indução no ser humano que possa nascer dente. Eu sou fruto da obra do Senhor para a engenharia genética do futuro. Por mais que alguma coisa no meu físico, alguma dificuldade da minha vida tentasse influenciar para me tirar desse caminho, por mais que alguma perturbação espiritual, física, comportamental, alguma crise te pudesse acontecer, também não aconteceu, também não conseguiu. E aí deixa eu te contar uma outra coisa, em cima exatamente disso que eu venho conversando com vocês. Uma determinada época, aqui na Betel, aqui no Penorte, apareceu um rapaz, apareceu um homem que se intitulava sacerdote satanista. E de cara, claro, a nossa função, o nosso dom como ovelha é crer. Se você chegar com uma história, se você chegar com a história mais absurda do mundo, a nossa função como igreja, a sua função como igreja é crer, acreditar. Depois a gente vai provando tudo isso na palavra e através da presença do Espírito Santo. E tudo que é mentira, como diz no Salmo, não subsiste, não permanece na congregação dos justos. Mas chegou um rapaz aqui, o nome dele era Haranã. E eu vou falar o nome mesmo, que onde ele estiver, se ouvir isso daqui, saiba que você está diante da presença do Senhor e todo juízo que desça sobre a sua vida. E naquela época, um determinado tipo de obreiro não existia. E meu pai me colocou exclusivamente para poder ficar ao lado dele. E aí ele começava a me contar histórias, ele me começava a contar situações. E eu sabia que algumas delas eram verdadeiras. Eu sabia que algumas delas de fato aconteciam. E foi um momento, meu irmão, foi uma história, meu irmão, que eu digo para vocês, uma das mais absurdas que me aconteceram. O próprio diabo se manifestou, não digo Lúcifer, mas alguém muito aloprado, se manifestou para que tudo que estava acontecendo, e para que essa igreja de fato não continuasse a existir. Vou te contar algumas experiências aqui. Vai parecer muito fanfic, vai parecer muito seriado de super-herói. Um dia eu tinha um rapaz aqui na rua, vou falar muito detalhe não, porque tinha um rapaz aqui na rua que usava droga, usava alguns produtos, e aqui e acolá ele me chegava escondido de mim, chegava escondido de algumas pessoas da rua, e ele me pedia um dinheiro e tal, e me explicava a situação, e eu acompanhava ele, e eu sabia que pessoas iriam, por vezes consecutivas, em busca de matá-lo. E um dia eu estava aqui já aguardando, eu já estava aqui esperando ele finalizar, e aí esse rapaz chegou em mim, me chamou num canto assim, conversou no meu ouvido. E o Haranã, ele tinha um olho meio morto, assim, meio seco. E ele chegou em mim assim: dá o que ele quer. Ele falava meio assim, meio misterioso, mas dá o que ele quer. Aí eu falei assim: não, velho, relaxa, tranquilo, já estava um pouco sem paciência com ele. E ele começou a contar uma história. Deixa eu te mostrar um negócio. Aqui na frente da delegacia tem uma árvore, tem uma mangueirinha bem na frente assim. E aí ele falou assim: eu vou te dizer um negócio aqui agora, para você acreditar do que eu estou falando é verdade e o que esse rapaz te falou é verdade. Ele falou assim: olha para aquela árvore. Eram 3 antigamente.
Eram 3 pezinhos de manga assim. Tinham 3 aqui assim. A do meio, falou assim, olha para a do meio. Aí eu fiquei olhando para a do meio. Aí ele levantou a mão assim e fez um olhinho daqueles de Heroes. E a árvore começou a balançar, como se estivesse batendo um vento. E um vento forte, e um vento forte. Detalhe, eu, para acreditar em algumas coisas, eu já estava assim, porque ele contava coisas muito absurdas. E eu pensei assim, oxe, está ventando. Claro que está ventando. Detalhe que eu vi, essa árvore de cá não mexia e essa árvore de cá não mexia, só mexia essa de cá. E ele falou para eu olhar para essa. Foi só nesse momento, e parecia que a árvore ia cair. Por algo que mais sagrado eu posso estar dizendo que é a verdade para vocês. No meio dessa árvore começava a sacudir, começou a sacudir, aquela coisa mais absurda do mundo. Aí ele fez assim, fechou a mão e ela parou. Ele falou assim, ó, eu vi um demônio em cima do ombro daquele menino, ele vai morrer daqui a pouco. Aí eu já nesse momento eu falei assim, poxa, deve estar batendo um vento encanado, tentando acreditar em outra coisa, né? Deve estar batendo um vento encanado aqui, só está batendo nessa árvore. Olha o que eu fiz. Eu fiz assim, ó. Olhando para ele aqui, parado como está aqui, meu irmão. A própria manifestação do diabo aquela noite ali, aquele período, aquela época e aquela coisa, foi e veio especificamente ao final de toda uma série de acontecimentos que foi se desenrolando. Ele deixou claro que ele tinha vindo para acabar com essa igreja e para destruir a minha vida. Ele tinha ido para outras 2 igrejas e nós sabíamos, porque eram colegas nossos, aqui mesmo no Penorte, que aquele menino tinha morrido. E naquele momento, naquela época, naquele instante, ele me contou detalhes de quem era o responsável por aquilo. Então, meu irmão, aquilo fortaleceu a minha fé. E o que eu digo para vocês com essas 3 experiências? A adversidade da vida, uma pancada, um milagre precisou acontecer, uma perturbação precisou se livrar. Nada disso aconteceu que me tirasse dos caminhos do Senhor. O próprio diabo se manifestando na minha frente, o próprio demônio, o próprio espírito das trevas se manifestando com detalhes absurdos que foram vários, não conseguiu abalar a minha fé.